Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos hoje com a responsabilidade de falarmos a respeito dessa obra, Calma, e o capítulo é pelo lado melhor. Nós vamos ler a página e em seguida faremos os comentários que forem pertinentes. Vou ler toda a página e depois faremos os comentários. Para que a paz te abençoe a vida, abre as portas íntimas do entendimento, a fim de que a misericórdia se te instale no coração. Ninguém nega o mérito da crítica construtiva, nascida nos mananciais da justiça. Contudo, quanto puderes, deixa que a compreensão nascida do amor te presida as manifestações. Conquanto estejamos todos submetidos aos princípios de causa e efeito, não olvidemos que Deus é amor, concedendo-nos os recursos de que careçamos para a integração com as leis universais que nos farão felizes para sempre. Para que a misericórdia te ilumine sentimentos, considera os nossos irmãos e humanidade pelo lado melhor em que estimariam estar agindo. Esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem. No entanto, provavelmente, adotou essa medida não por espírito de infidelidade aos compromissos assumidos, e sim por lhe ter faltado a precisa resistência. Outro que entrou na sombra da delinquência não terá falhado porque a crueldade lhe dominasse o espírito, mas por haver conseguido ainda senhorear a própria, mas por não haver conseguido ainda senhorear a própria natureza, suscetível de queda nas tramas da obsessão. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas não haverá fugido aos próprios deveres por falta de amor aos familiares, e sim por lhe esmorecerem as forças no trato com as responsabilidades da vida. Outro ainda deslanchou para esse ou aquele hábito infeliz, não porque assim o desejasse, mas temendo resvalar na criminalidade a que se sentia impelida pela insistência de longas tentações. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possas tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que seja o lado melhor de teus problemas próprios seja também visto. Perdão, vou ler de novo porque não ficou claro. Deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências, a fim de que possa tudo interpretar pelo lado melhor das pessoas e situações do caminho, de modo a que o lado melhor dos teus próprios problemas seja também visto. Lembremos-nos de que Deus nos governa, a cada um, pelas forças da justiça, mas nos compreende e espera a todos com um infinito amor. De nossa parte, uns diante dos outros, saibamos igualmente compreender e esperar. Então, feita a leitura da página, nós vamos fazer o comentário. Então, meus irmãos, o que Emmanuel está nos falando aqui é a respeito do julgamento feito na falta da misericórdia. Então, logicamente, que nas grandes situações da nossa vida, nos vários momentos da nossa existência, é lógico que nós temos o direito de analisarmos as situações existenciais. Que quando alguém nos prejudica, ou quando existe uma situação desafiadora na nossa trajetória, é claro que temos que analisar e procurarmos resolver da melhor maneira possível. E às vezes é necessário que nós nos posicionemos de forma enérgica diante de determinados fatos. Mas não podemos exatamente utilizar a falta de misericórdia. Então eu vou falar a respeito de um fato que aconteceu hoje, não exatamente hoje, mas no final de semana, que foi uma reportagem que passou
de um homem de 27 anos que espancou um menino de 14. O garoto era vizinho dele e ele, por uma situação, vamos dizer assim, vulgar, né, de uma situação pueril, sem motivo aparente, o garoto morava do lado, em frente a ele, e quando ele chegava na casa dele, ele assobiava, chamando a mãe dele para que a mãe jogasse a chave da casa para ele entrar. E aquilo ali irritava o vizinho. E ele já tinha discutido com o menino em outras ocasiões, dizendo que ele fazia muito barulho e tal. Então aí, agora nesse final de semana, não sei se sábado ou domingo, quando houve essa situação do garoto assobiar, o garoto entrou em casa, depois voltou para a quadra do condomínio para brincar com os colegas. O rapaz simplesmente foi lá e deu uma surra no menino e chutou o garoto. Bem, então, se nós não tivermos um olhar de misericórdia, e geralmente nesses momentos, né, o que a gente fala? Se tivesse um camarada do tamanho dele, ele não ia fazer isso, porque a pessoa do tamanho dele ia dar uma surra nele também, e é o que ele merece. Então, meus irmãos, é esse o fato, é isso que nós temos que analisar à luz da doutrina espírita pelo lado melhor. Então, logicamente, nós não estamos aqui justificando a violência. Não estamos falando com o rapaz de 27 anos que espancou o garoto, que ele está correto. É claro que ele tem que ser punido, sim, ele tem que ser analisado. A situação tem que ser analisada criteriosamente com a polícia mesmo, com o advogado, etc. Mas o importante é que esse menino, que essa família, não alimente ódio em relação a esse irmão e não queira aplicar a lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? Fazendo com que ele também leve uma surra, ou que alguém da família mais forte vai lá tomar satisfação, dê uma surra nele, pode até sair uma tragédia e matá-lo. É claro que ele tem que ter a punição, volto a repetir, não estou dizendo que está certo o que ele fez, mas à luz do que a Emmanuel está falando, nós temos que entender que o rapaz é doente, é um doente da alma. Ele deve estar com algum problema. Para ele fazer isso assim gratuitamente, ele pode estar usando droga, ele pode ter algum problema psiquiátrico, pode ter algum problema neurológico. Tanto é que ele, feito a situação, ele desapareceu, ele sumiu. Talvez sumiu de casa, ninguém sabe onde ele se encontra. Talvez ele tenha caído em si e tenha, né, saído de casa para fugir da justiça. Então, pegando esse fato, nós temos que evitar. A justiça tem que ser feita? Tem. Ele tem que ser punido? Tem. Mas cabe à família trabalhar. É claro que no primeiro momento a situação é muito delicada, é muito difícil, mas cabe à família no primeiro momento superar e entender a situação de uma outra maneira e não alimentar nesse menino ódio, ressentimento e mágoa, fazendo com que ele cresça falando assim: o dia que eu puder, o dia que eu for do corpo dele, eu vou me vingar. Então, Emmanuel está falando que nós temos que ver a vida pelo lado melhor, ou seja, nós temos que ter misericórdia daqueles que são doentes da alma, igual esse companheiro. Você pode puni-lo dentro da justiça humana, mas sem guardar aquele sentimento de vingança. Olha, assim que eu puder, eu vou me vingar dessa pessoa. Eu vou pagar na mesma moeda, eu vou contratar alguém para ir lá, para dar uma surra nele, vou contratar um forte, um valentão para ir lá e fazer a mesma coisa. Essa é a situação que Emmanuel está falando aqui, tá? Então ele está dizendo aqui, ninguém nega o mérito da crítica construtiva. Então nós estamos aqui fazendo uma crítica construtiva. O rapaz errou, ele está mal, mas ele precisa de um tratamento.
Porque a pessoa que é descontrolada assim emocionalmente é alguém que está doente na alma, ele deve estar com algum problema. Cabe à família dele, a família desse rapaz da agressão, procurar ajudá-lo para que ele aprenda a se controlar, para que ele não haja dessa forma. E a família que foi agredida tem que sim procurar os seus direitos, mas não querer pagar dentro da ótica da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Assim que eu puder, eu vou me vingar. Assim que eu puder, eu vou pegar esse rapaz, vou pegar alguém forte para ir lá bater nele, machucar, porque ele não podia fazer isso. Então, essa é a tônica, né? E a gente, aqui ele está falando aqui, ó. Emmanuel está falando. Estamos todos nós submetidos aos princípios da lei de causa e efeito. Será que em outras existências nós também já não fomos violentos igual essa pessoa? Será que em outras ocasiões nós também já não fomos pessoas que usamos da força para agredir os nossos irmãos, as pessoas que estavam à nossa volta, né? Será que nós, em algum momento da nossa trajetória evolutiva, nós também não agimos igual o rapaz agiu agora? Então, diante dessa situação da lei de causa e efeito do entendimento da reencarnação, é que nós temos que ter cuidado com o julgamento, porque nós voltamos a ressaltar, nós não estamos defendendo a violência, estamos defendendo que o rapaz está certo, mas a questão é, olhando para ele com o olhar da misericórdia e da compreensão, precisamos entendê-lo como um doente da alma, e não vai fazer bem para o companheiro ele procurar pagar na mesma moeda. Para o companheiro, que eu digo, para o menino de 14 anos, se ele for crescendo com aquele ódio daquele vizinho, ele vai falar assim: olha, assim que eu ficar maior de idade, eu vou arranjar uma arma, vou matar esse rapaz, ou então eu vou aprender artes marciais, vou bater nele, vou dar uma surra nele. Então a ideia é essa, né? Às vezes até era melhor a família mudar dali para evitar um conflito maior, né? Aí continua aqui, mano, para que a misericórdia te ilumine sentimentos, considere os nossos irmãos pelo lado melhor. Quer dizer, então, apesar do companheiro estar errado, nesse momento, ele pode futuramente agir de outra maneira. Então, não existe ninguém irrecuperável, né? É isso que a gente tem que entender também. A gente, às vezes, olha a pessoa e fala assim: não, esse aí não tem mais jeito, isso aí só na outra encarnação, vai para o inferno, vai para um umbral denso, está perdido, não tem jeito. Não. Todos nós podemos nos recuperar. Hoje estamos equivocados, hoje tomamos atitudes errôneas, mas nós, quando formos tocados pela semente de luz que existe no Evangelho, nós vamos agir de outra maneira, vamos agir de uma forma melhor, de uma forma mais equilibrada, de uma forma mais voltada para os ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita, que é a nossa religião, né? Aí ele traz alguns exemplos, Emmanuel, né? Aí ele vem, o primeiro é esse aqui, ó. Esse companheiro abandonou as tarefas que lhe competiam na seara do bem, não por espírito de infidelidade os compromissos assumidos, e sim por ter lhe faltado a precisa resistência. Então a gente verifica que muitos companheiros que nós conhecemos, né, às vezes passam pela nossa casa espírita e depois, por algum motivo, a pessoa abandona o trabalho. A pessoa vai para um outro caminho ou desiste. E aí o que acontece? Aí, se nós não tivermos misericórdia, o que a gente vai dizer? Ah, esse daí, coitado, é assim mesmo, isso aí não tem jeito, né? Isso aí vai ficar no umbral mesmo. Eu já sabia que ele ia fazer isso, que ele é um incompetente, é uma pessoa invigilante. Então nós fazemos questão de ressaltar o lado pior do companheiro. A gente não se preocupa em ver o lado bom, nem ver se aquele irmão tem alguma coisa de bom, para que nós possamos sedimentar o nosso comentário. A gente sempre vai para o lado pior, para o lado negativo. Então o Emmanuel está falando
que às vezes falta no companheiro ou na companheira a resistência moral para continuar no trabalho. Porque a gente sabe que quando a gente está na doutrina, nós precisamos ter persistência e perseverança. No início é maravilhoso, o início de trabalho espírita é maravilhoso, a gente conhece a doutrina, nós ficamos encantados, mas depois temos que ter persistência, perseverança e resiliência. Resiliência é a capacidade de adaptação às dificuldades que surgem, porque trabalhar para Jesus requer um esforço contínuo, senão a gente desiste. Nós sabemos disso, a gente já está lá na fraternidade desde 86 e em muitos momentos tivemos algumas dificuldades, alguns percalços, tanto no nível individual como no nível coletivo, da situação do trabalho coletivo. E nós precisamos manter aquela persistência, que senão você desiste mesmo. E nem todo mundo tem essa percepção. Então falta resistência a alguns irmãos. Então, quando acontecer isso, que nós não utilizemos termos pejorativos para julgar o outro, né? Nós temos que ter esse cuidado. Ou a gente fica quieto, falar nada, olha, eu não sei o que aconteceu, né? O irmão deve ter tido suas razões e tal. Ou então, se a gente for comentar alguma coisa, que nós olhemos sempre o outro pelo lado melhor, ou seja, evitemos julgamento baldo ou destituído de misericórdia. Ele continua aqui, ó. Outro que entrou na sombra da delinquência, por não haver conseguido ainda ensenhorar a própria natureza, suscetível de queda nas tramas da obsessão. Nós que somos estudiosos da doutrina, nós sabemos que em alguns momentos as obsessões elas são muito presentes, né? Às vezes nós caímos num processo de fascinação, num processo de subjugação, que todos nós estamos sujeitos a isso. Então não existe aquela pessoa que possa dizer assim, não, isso não vai acontecer comigo. O obsessor em mim não encosta, porque eu já estou com a minha mente sintonizada com Deus, com Jesus, com os bons espíritos. Não. Assédio todos nós vamos sofrer. Lembremos aquela passagem de Paulo. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam um ninho. Ou seja, ele quer dizer com isso, simbolicamente, que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis e que em muitas ocasiões surgem ideias e impulsos que são recorrentes e que às vezes nós caímos nele novamente. A irritabilidade, a falta de paciência, a questão de você às vezes não gostar, antipatizar com um companheiro da casa espírita, se melindrar, eu não gostei do que fulano falou, eu não vou mais trabalhar na casa, não quero saber mais. Então isso temos que ter cuidado. Às vezes são ideias que são plantadas no nosso pensamento devido à nossa invigilância, e a gente também tem que ter cuidado. Então nós sabemos que às vezes tem irmãos que são obsediados sim, assim como nós podemos ficar obsediados também. A obsessão simples, que é aquela obsessão mais comum, ela é suscetível de qualquer um de nós ficar um período com essa situação. Assédio, todos nós estamos sofrendo constantemente. Aí vem aquela questão de Paulo. A questão é você não permitir que aquelas ideias esdrúxulas façam ninho no seu campo mental. Aí ele continua aqui, mano. Aquele outro que desertou das obrigações domésticas terá por esmorecer as forças no trato com as responsabilidades da vida. Quer dizer, a pessoa fugiu das obrigações domésticas, de um casamento, de uma situação de cuidar dos pais, né? O pai enfermo, da criança doente, né? A criança, às vezes, a pessoa que tem um filho assim autista, com muita debilidade, por lhe faltarem forças no trato com as responsabilidades da vida. Então nós sabemos que a família é fundamental para o nosso crescimento evolutivo, mas infelizmente muitos de nós não temos ainda coragem
diante de certas responsabilidades e abandonamos a família à mercê. Nós conhecemos um irmão que nós admiramos muito. Por quê? Porque ele tinha uma esposa, porque os dois já desencarnaram. Ele tinha uma esposa esquizofrênica. Então ele casou com a pessoa, estava muito bem, muito feliz, a moça muito bonita. Aí passaram-se algum período de casamento, ela veio a eclodir a esquizofrenia. E ele continuou casado com a pessoa até o fim. Ela tinha surtos, ela tomava medicação, ela não conseguia ter uma atitude de equilíbrio constante. Várias ocasiões ela foi internada por causa de surto psiquiátrico. E algumas pessoas falavam assim: fulano, deixa ela, você não está vendo, coitada, ela não é emocionalmente uma pessoa desequilibrada, abandona ela, arranja uma outra pessoa. E ele falava: não, se eu estou com ela não é por acaso, eu vou me manter com ela até o final da existência, porque eu me comprometi perante a lei divina de estar ao lado dela. Por alguma necessidade reencarnatória, eu vou fazer isso. Ele era espírita de fato. E ele, durante mais de 40 anos, esteve ali ao lado dessa senhora. Ela desencarnou na frente dele. Ele continuou ainda um tempo encarnado, doente, ficou doente, tal, devido a muito tempo cuidando dela, mas se manteve ali fiel à esposa, não arrumou outra mulher, não tinha relação extraconjugal, se manteve ali fiel. Mas é uma situação que nem todo mundo tem essa percepção. Se fosse outro, falasse: ah, não, vou largar, vou abandonar, vou me divorciar, porque não, eu fui enganado, né? Você vê, uma vez eu conheci um rapaz que ele era espírita, ele estava lá num evento espírita. E aí a moça, ele era recém-casado, aí a moça teve uma crise convulsiva, ela teve processo de epilepsia. E aí ele veio conversar comigo e falar assim: ah, a família dela me enganou, eu acho que eu vou me separar dela, porque eu não sabia que ela era epilética, eu não sabia que ela tinha crise convulsiva. Então eu vou me separar, eu vou falar com o pai dela que eu vou me separar e tal. Quer dizer, aí eu conversei com ele e falei: olha, a epilepsia é uma coisa que você pode tratar, tem medicamento, tem anticonvulsivante. Ah, não, mas aí a pessoa vai me dar muito trabalho, eu não quero. Aí não sei depois o que aconteceu, se ele separou da moça. Quer dizer, o rapaz é de espírita, casou com a moça, né? Ela diz ele que não sabia que ela era epilética, e ele não teve coragem diante dessa responsabilidade de estar ao lado daquela companheira, né? Depois eu não sei o que aconteceu, que eu não o encontrei mais. Mas era alguém que, se ele casou com ela, não foi por acaso. Ele precisava estar ao lado dela. Outra coisa que ela fala aqui, que ele fala, né? Outro ainda deslanchou para isso aquele hábito infeliz pela insistência de longas tentações. Então, às vezes, a pessoa está numa trajetória e aí surge uma tentação. Uma mulher bonita que surge na tua existência, né? Alguém que vai fazer com que você se desvie do caminho, ou um hábito infeliz que ressurge, bebida, né? Jogo, você vê: ah, não, vou jogar aqui no bingo, né? Vou jogar ali no bingo. Agora então essa situação que eles estão, alguns companheiros defendem a volta do jogo, né? Do chamado jogo de azar. Em 1945, o general Dutra, ele suspendeu o jogo, mas agora tem uma luta, né, para que o jogo seja retomado. Então, tem muita gente que acha bom isso, né? Estava até falando que em Fernando de Noronha ia fazer um cassino e tal. Então, quer dizer, a pessoa às vezes vai indo muito bem, daqui a pouco a pessoa tem lá um desvio, volta um hábito infeliz, a pessoa não consegue se equilibrar e vai para um caminho equivocado. Se isso acontecer, cabe a nós não criticarmos de forma balda ou destituída de misericórdia. Temos que orar pelo companheiro, temos que conversar com ele, se possível, para desviá-lo daquela situação. É o melhor caminho. E concluindo, ele fala aqui, Emmanuel: deixa que a misericórdia te auxilie em todas as ocorrências. Lembremos de que Deus nos governa, cada um, pelas forças da justiça. Então,
Isso aqui é o seguinte, é dar conta da tua administração. Nós precisamos estar atentos à nossa vida. Nós temos que nos preocuparmos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E não ficarmos preocupados em estar apontando o dedo para o outro para julgamento indevido. Então, meus irmãos, era isso que tínhamos a conversar nesse momento. Que Jesus nos abençoe. Até o próximo estudo.